Oi, gente, que legal a gente estar aqui para compartilhar mais um passo desse momento tremendo que nós estamos compartilhando a respeito de escolhas que vão mudar o seu destino. Sabe uma coisa que é muito importante? A palavra de Deus fala que houve um momento em que Jesus conta uma história incrível de um homem que devia uma dívida enorme. E ele então vai ao seu Senhor. E o seu Senhor o cobra a dívida. E ele então se derrama diante daquele Senhor, dizendo que não tem condições de pagar, e aquele Senhor é misericordioso com ele. A Bíblia diz que então aquele Senhor perdoa toda a sua dívida. E ele vai em paz. Mas no meio do caminho ele encontra uma pessoa que devia a ele muito menos do que ele devia àquele Senhor que o perdoou. E a Bíblia diz que então ele pega aquele homem que devia muito menos a ele, agarra aquele homem e obriga que ele o pague, e mesmo aquele homem dizendo que não era capaz de pagar aquela dívida, ele então é muito enfático e pega aquele homem e coloca-o na prisão. Quando o seu Senhor fica sabendo disso, a Bíblia diz que então o seu Senhor faz com ele a mesma coisa que ele fez com aquele que devia menos a ele. E ele então passou a ser uma pessoa atormentada por verdugos da alma. O que são verdugos da alma? São espíritos perturbadores. O que eu quero falar com você hoje? Eu quero falar sobre a escolha que nós podemos fazer para mudar a história da nossa vida. Qual a escolha? A escolha de perdoar. Há um texto que eu gosto muito, diz assim: na Bíblia, o perdão é apresentado como o cancelamento de uma dívida. A dívida é prender alguém a você, ou alguém prender você a ele, condicionando a liberdade ao pagamento da dívida. Sabe o que é interessante a gente entender? Quando eu leio esse texto, eu vejo claramente que quando alguém tem uma dívida, nós estamos muitas vezes presos a essa pessoa, ou essa pessoa preso a nós. É bem verdade que pode ser que algo muito doloroso tenha acontecido em sua vida e você ainda carregue as feridas, sem saber como se livrar do sofrimento. Sabe o que você precisa fazer? Declarar que a dívida está totalmente paga. O que é isso? É perdoar. Sabe, a gente, na nossa jornada, irmãos, eu particularmente, já fui ferido muitas vezes. Eu já ouvi muitas coisas, eu já enfrentei muitas coisas, eu já vivi muitos momentos difíceis, eu já fui muito agredido verbalmente, fisicamente. Eu já passei por várias situações que, olhando naturalmente, eu era uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Mas houve um dia na minha vida que eu tive um encontro com Jesus. Nesse encontro com Jesus também eu fui levado a tomar uma decisão. E por que decisão? Porque perdão não é sentimento. Perdão não é um anjo descer do céu e dizer para você perdoa. Perdão não é você esperar ter uma experiência sobrenatural para perdoar. Perdão é uma decisão. Quando eu decido perdoar, eu decido liberar a pessoa que está muitas vezes aprisionada a mim por alguma atitude que talvez ele fez contra mim ou comigo de uma forma que foi muito agressiva, que me machucou e que me feriu muito. Mas o que eu preciso aprender? Eu preciso aprender que quem não perdoa é como se ele estivesse tomando o veneno, esperando que a outra pessoa viesse a óbito. Isso não é real. A verdade é que quem não perdoa carrega dentro dele um sentimento de morte, carrega dentro dele um sentimento de dor, carrega dentro dele um sentimento de frustração, carrega dentro dele um peso, um fardo. Por quê? Porque quem não perdoa está tendo sobre a sua vida espíritos opressores que muitas vezes vêm para trazer depressão, solidão, angústia, tristeza na sua alma. E qual é a ordem de Jesus? Jesus diz assim: ei, perdoai-vos, para que vocês também sejam perdoados. Uma escolha que você pode fazer na sua vida hoje é você olhar para a sua realidade e perceber há alguém na sua vida que você precisa perdoar. Há alguém na sua vida que você precisa liberar. Há alguém na sua vida que lá atrás, ou talvez nesse tempo presente,
fez algo muito negativo contra você e você guarda a dor disso no seu coração, a gente tem um exemplo tão incrível, o exemplo de José. José foi um homem que foi vendido pelos seus irmãos. José foi um homem que passou muitas dores por causa da atitude dos seus irmãos. José foi um homem que sofreu por causa da atitude dos seus irmãos. Mas houve um dia em que Deus resolveu levantar José. E levantando José como governador do Egito, a Bíblia diz que houve fome na terra onde os irmãos de José estavam, juntamente com o seu pai. E todos eles foram levados até onde José estava. E naqueles dias, José perdoou todos os seus irmãos. Aquilo foi nobre, aquilo foi algo sobrenatural. E aquilo é algo que para nós é um marco, porque nos ensina a sermos pessoas nobres. Porque os nobres sempre escolhem perdoar. Escolha perdoar. Escolha perdoar. Porque ao invés de você estar pensando que o perdão vai ser muito melhor para outra pessoa, eu quero te dizer que é o contrário. O perdão será uma bênção na sua vida. Seja livre desse peso, seja livre desse jugo, seja livre desses grilhões, seja livre dessa opressão, seja livre para viver a plenitude de tudo que o Senhor tem para a sua vida. Que Deus te abençoe e que você possa fazer escolhas corretas para viver uma vida sobrenatural.